Bom dia, povo de Deus, Pai seja convosco. Hoje, nesse domingo, quero ler uma palavra para você aqui. Eu creio que Deus vai falar muito com essa palavra com você. A gente sabe que a palavra, quando ela vem, você sempre tem que levar algo dela, né? Talvez você vá falar, não, minha vida está tudo bem. Mas eu creio que Deus vai falar algo com você hoje e algo comigo também. Às vezes nós estamos precisando enxergar, precisamos ouvir essa palavra. Uma palavra muito dura, mas é uma palavra de Deus. Aqui vai falar em 2 Pedro, 2 Pedro 1, não, 2 Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 2. É o capítulo 2, eu vou ler o 4. Aqui vai falar, pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, né? Aqui vai falar que Deus não deixou escapar os anjos que pecaram. Meus irmãos, a gente vai ver aqui que essa palavra vai falar de anjo, né? Aí a gente vai até vamos pensar que pecado, né? Um anjo cometia, né? E os anjos aqui do céu se rebelou contra Deus, né? E Deus não deixou escapar, né? Deus não deixou escapar. E Deus não deixa, meus irmãos. Deus não encobre nada errado. Deus não encobre nada errado. Se eu faço algo de errado, você faz algo de errado, Deus não deixa escapar, né? Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas jogaram no inferno e nos deixou preso, correntado na escuridão. Pois o povo fala, meus irmãos, que não existe inferno. Aqui os anjos, Deus jogou na escuridão, no inferno, né? E deixou acorrentado, né? Então, a gente não deve desobedecer a palavra do Senhor. Sempre está buscando, meus irmãos. Por mais que você peque, por mais que você tenha pecado naquele tempo, Deus colocou eles no inferno, que minha Bíblia fala, né? Às vezes a sua Bíblia pode falar que colocou em algo de enxofre e tal, mas a minha Bíblia fala que Deus jogou ele no inferno, na escuridão, amarrados de corrente, esperando o dia do julgamento, né? Todo mundo, nem os anjos ainda não foram julgados, esperando o dia do julgamento, né? Deus não deixou escapar o mundo antigo, né? Deus não deixou, meus irmãos, escapar o mundo antigo, aquele mundo que estava em Sodoma e Gomorra, que estava todo mundo se prostituindo, todo mundo roubando, né? Naquele tempo, mesmo o povo de Israel, todo mundo se prostituindo, todo mundo roubando, fazendo as coisas erradas, mentindo, né? Fazendo falsidade, falsos profetas, né? E Deus não deixou escapar, né? Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo, né? Dos que não queria saber de Deus, né? Aqui Deus mandou o dilúvio, meus irmãos, para aquelas pessoas que não queriam saber dele, né? Ó, pra você ter ideia, Deus, ele jogou os anjos, né? Que são os anjos caídos no inferno, né? Amarrado de corrente na escuridão, e Deus mandou o dilúvio para acabar com o povo que não queria saber dele, né? Aí vai falar aqui, ó, a única pessoa que ele salvou foi Noé e sua família. A única pessoa que ele salvou foi Noé e sua família, que anunciou todos os o dilúvio, a obedecer a Deus, né? Ele anunciava o evangelho, né, para que as pessoas obedecessem a Deus, né, seguissem o caminho de Deus, e o povo não quiseram. E Deus também salvou mais outras 7 pessoas que condenou
cidade de Sodoma e Gomorra destruída e com fogo, né? Como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber de Deus. Aqui tem um exemplo, meus irmãos. A gente tem que seguir esse exemplo daquelas pessoas que não queria saber de Deus ou não quer saber de Deus. Esse é o exemplo. Às vezes Deus pode te castigar também, né? Aqui, como ele fez isso aqui, ó, ele salvou Ló, um homem bom que estava aflito porque conhecia a vida daquela gente imoral. Todos os dias, esse homem bom que vivia entre eles ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que aquele gente fazia. Aquilo mesmo, aquilo ficava agoniado por aquele povo fazer tanta coisa errada com Deus, né? E hoje nós ficamos a mesma coisa, meus irmãos. Eu fico agoniado às vezes quando eu vejo alguém falando mal de Deus. Quando eu vejo alguém colocando Deus em últimos planos. Quando eu vejo Deus no último lugar lá. O último presente da caixinha é Ele. E Ele não quer isso, meus irmãos. Ele quer que seja o primeiro na sua vida, na minha vida. Ele quer que a gente olhe para Ele. Ele quer que a gente agradeça a Ele. Ele quer que a gente faça o bem para Ele e para nós mesmos. Deus, Ele quer sempre o melhor da gente. A gente também deve querer o melhor para Deus. É o nosso Pai. Foi Ele que nos fez, foi Ele que nos criou, foi Ele que nos guia a cada dia. E Ele jamais vai querer o nosso mal. Mas Deus, meus irmãos, Deus não deixa passar. Deus não deixa passar. Você pode crer que Deus não vai deixar. Assim será a vinda do Filho do Homem. Assim será a vinda de Jesus Cristo. Quando Ele vir buscar o seu povo, Ele não vai deixar ninguém escapar. Cada um vai pagar pelo que fez de bom e de mal. Cada um vai pagar pelo que fez porque não seguiu o caminho dele. Cada um vai pagar por ter defraudado muita gente. Cada um vai pagar porque ter roubado. Mas se arrependa dos seus pecados. Hoje Deus dá essa oportunidade para mim e para você se arrepender. Eu me arrependi das coisas que eu fiz de errado e continuo me arrependendo até hoje, meus irmãos. Para isso você precisa se arrepender. Para isso você precisa falar: Senhor, eu quero me arrepender de tudo que é errado que eu fiz e vou procurar andar certo. Vou procurar andar no caminho do Senhor. Aí você vai ver que Deus vai olhar para você com os bons olhos quando Ele vir. Ele falou: meu filho fez isso, aquilo, mas se arrependeu. Tá bom, meus irmãos? Fica essa palavra. Deus te abençoe. Tenha um domingo abençoado por Deus. Amém.